Fala, galerinha do nono ano. Estou aqui de novo, professor Emerson. Vamos aprender mais um conteúdo de língua portuguesa. Espero que todos estejam bem, estejam empolgados, não é? Peguem um caderno, peguem a caneta, tire o print, né, do nosso conteúdo de hoje. Vamos juntos voar na imaginação, voar no conteúdo aí de língua portuguesa. E hoje nós vamos entender, compreender, aprender sobre o gênero editorial. Na aula anterior, nós estivemos falando sobre o artigo de opinião, um texto muito importante, né? Feito por alunos, por professores, qualquer pessoa que se identifica, quer dar sua opinião, se utiliza, né? Utiliza-se desse recurso que é o artigo de opinião. Bom, e o editorial, professor? Nós vamos seguir no mesmo raciocínio sobre opinião, sobre exprimir ideias, isso mesmo. Mas antes, eu quero dar um exemplo. Esse exemplo eu costumo, né, compartilhar com os meus alunos. Imagina aquele dia que você fez uma bobagem em casa e a mãe foi lá, ou o pai, puxou na sua orelha e você começou a chorar. E no meio do choro, a sua mãe disse: pare o choro, engula o choro. Eu já passei por isso, não sei vocês, mas é uma situação muito ruim engolir o choro, não é? A mesma coisa aconteceria se não existisse o editorial. Como assim, professor? Vou explicar bem. O editorial, pessoal, ele é um gênero, né? Ele é um texto em que o jornalista, o editor, escreve em nome do jornal ou revista em que trabalha, para expressar o posicionamento desse veículo de comunicação a respeito de determinado tema. Assim, o editorial aborda criticamente um fato que está normalmente em evidência na sociedade e funciona como um atrativo para os leitores. Essa é sua função comercial. Ou seja, os meios de comunicação, os jornais, os telejornais, na maioria das vezes, eles são imparciais, tá? Ou seja, a linguagem utilizada é uma linguagem que vai atingir acadêmicos, estudiosos, como também o nosso avô que trabalha, que mora lá na zona rural, que não teve muitas oportunidades de estudo. Então, eles procuram uma linguagem que vá ao encontro do estudioso, do acadêmico, do aluno, mas também do agricultor que não estudou muito, que não teve tanta oportunidade de estudar, ou outras pessoas que não foram muito para a escola. Então, a linguagem imparcial também é aquela linguagem em que o veículo de comunicação, como um jornal ou telejornal, ele não expressa opinião, ele expressa opinião formada diretamente sobre determinado tema polêmico. Se ele é a favor, se ele é contra o governo. Vocês compreendem? Sobre um tema polêmico. Então, eles geralmente, no telejornal, no jornal, eles não costumam dar essa opinião direta. Aí onde entra aí o engolir o choro. Mas os jornalistas, o dono da emissora, os seus repórteres, eles também são cidadãos. E para que a emissora, a instituição pudesse dar a sua opinião, foi criado o editorial. Então, para que eles não engolissem o choro, entenderam? Esse tipo de jornal, né, esse tipo de função chamada editorial, ela possibilita que mesmo o jornal, o telejornal, ser um veículo, certo? Que não quer exprimir ideias, que quer ser imparcial, mas tem esse lugarzinho reservado, tá? Reservado para que o jornalista, a instituição, possa exprimir a sua opinião. Assim, todo mundo, toda a sociedade, todas as pessoas que compõem a sociedade podem exprimir a sua opinião de alguma forma. Nesse caso, o editorial, tá bom? O editorial ele é um gênero textual de cunho jornalístico, opinativo e argumentativo, que apresenta a opinião
ou posicionamento crítico da empresa, do jornal ou da direção a respeito dos temas mais patentes no momento da publicação. Então, assim como engolir o choro é muito ruim, ficar sem dar opinião, sem argumentar, seria muito ruim também para a empresa, para a instituição, para o telejornal, para o jornalista, não é? Para os funcionários. Então, o editorial possibilita isso. Desse modo, é um texto que sintetiza, em certa medida, a leitura geral do momento no qual o jornal será publicado, ao mesmo tempo em que apresenta o posicionamento da equipe. Por ser um texto profissional e direcionado a amplo público, o trato com a linguagem é exigente e padronizado, buscando garantir com isso uma identidade do texto jornalístico, bem como a impessoalidade e a acessibilidade à leitura, tendo em vista a diversidade de tipos de leitores que podem se dedicar ao texto. Então, é um texto que requer, certo, uma estrutura rigorosa, né, entre aspas, ou seja, que vai ao encontro, né, que traz a norma, certo? A gramática correta para o seu uso. Nesse sentido, é essencial que se utilize a língua na norma culta, evitando, contudo, palavras e expressões muito específicas ou arcaicas, pois podem dificultar a inteligibilidade do texto. Lembra do que eu falei anteriormente? Que a linguagem ela tem acesso ao acadêmico, ao estudioso, mas também ao João, ao Pedro, que está lá na sua fazendinha, que não teve tanto a oportunidade de acesso à educação, tá? Albert Einstein, ele era considerado um gênio, porque ele explicava coisas muito complexas com palavras simples. Olha que interessante, é a mesma coisa, vai para cá, tá? É você ter essa capacidade de falar coisas sérias, importantes, necessárias para a sociedade, para todas as pessoas, mas com uma linguagem acessível, que todos compreendam, né? Para que assim haja comunicação. Além disso, por ser um texto que representa um coletivo de pessoas, é escrito conjuntamente e não apresenta assinatura individual. Comumente aparece nos jornais como carta ao leitor, né? Como está ali representando uma empresa, aí vem geralmente o nome da empresa porque envolve a todos. Os editoriais possuem uma estrutura bem semelhante, entretanto, é comum em alguns jornais que o editorial venha por setor, ou seja, para cada grande área: economia, esporte, educação, segurança, entre outras coisas, né, etc. Você vai observar aí que esse gênero ele não é específico só de algum tema específico, né? Ele abrange toda essa diversidade. Vamos ver um exemplo de editorial? A pandemia e o desemprego. Olha só, a já conhecida discrepância entre os dados do CAGED e os do IBGE sobre o mercado de trabalho se manteve nas divulgações deste fim de julho. Segundo o CAGED, o país criou 309 mil vagas formais em junho, elevando o saldo de 2021 para 1,5 milhão de novos postos de trabalho com carteira assinada. Já a PNAD continua. Do IBGE registrou redução mínima no desemprego, que segue preocupante, com taxa de 14,6% no trimestre móvel, encerrado em maio, apenas 0,1 ponto a menos que no trimestre móvel terminado em abril. O número absoluto de desempregados se manteve estável. São 14,8 milhões de brasileiros à procura de um emprego, 40 mil a mais que no trimestre móvel anterior. Os números da PNAD permitem pela primeira vez enxergar o estrago causado pelo coronavírus no emprego ao longo de um ano, comparando ambiente pandêmico com ambiente pandêmico, né? Na expressão Adriana Berengui, gerente da pesquisa. Nos primeiros 3 meses com pandemia,
de março a maio de 2020, o número havia subido para 12,71 milhões. Um ano depois, chegaria aos 14,8 milhões anunciados nesta sexta-feira. Ou seja, pelos dados da PNAD, a pandemia gerou quase 2 milhões de desempregados, tá? Então, você observa aqui, certo? Você observa aqui, pessoal, que esse jornal, ele pega a esfera geral, né, do que causou a pandemia no desemprego. Os dados também têm essa função de nos mostrar que a pandemia, ela trouxe consigo consequências para a economia e uma delas foi o desemprego. Você já imaginou 2 milhões, né, de desempregados ao final de tudo? Então, o que isso quer dizer, pessoal? Que o jornal aqui, ele pegou dados, né, dados estatísticos, ele pegou informações extras e aí formulou a opinião dele sobre a pandemia e o desemprego, tá bom? Vamos dar aqui continuidade. Aqui, pessoal, certo? A gente finaliza a nossa aula de hoje, tá bom? Com esse texto, certo? Chamado editorial. Sempre que a gente falar do gênero editorial, lembre-se, certo? A oportunidade que uma empresa, que uma instituição tem para dar sua opinião, tá? Sobre vários assuntos que acontecem no dia a dia da sociedade em geral. Nós temos um encontro marcado na próxima aula e espero que todos tenham aprendido sobre o gênero editorial.